tempos de guerra no Irã e os desdobramentos dela, o mercado acompanha essa trajetória recente do petróleo. Países que produzem a maior parte do petróleo e também de derivados do xisto que consomem, como os Estados Unidos e o Brasil, estão numa posição menos desconfortável do que outros. A gente fala das estratégias e particularidades desse mercado agora com o nosso colunista Ciro Reis. Ciro, seja muito bem-vindo. É um prazer dividir tela com você. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Ciro, queria falar sobre essas especificidades, né? A gente acompanhou recentemente, inclusive naquele pronunciamento feito por Donald Trump à nação, ele dizendo que quem deveria se posicionar contra o Irã eram os países da OTAN, os países europeus que dependem do petróleo oriundo do Oriente Médio, que ele e os Estados Unidos como um todo não necessitam desse abastecimento porque teriam produção suficiente. Em paralelo, vemos aqui no Brasil também uma medida do governo, né, lançando mão de uma taxação para tentar manter mais petróleo no mercado doméstico. Eu queria entender essas particularidades, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, em meio a essa escalada do preço do barril do petróleo, que flerta com o patamar, se não supera, o patamar de $100 o barril. Essa questão de países grandes produtores, ou pelo menos grandes produtores de acordo com o seu consumo interno, como são os Estados Unidos, que nos últimos 20 anos ampliaram dramaticamente a produção de petróleo e derivados, e do Brasil também, é uma posição evidentemente mais confortável do que, por exemplo, Japão ou China, que importam a maior parte do petróleo e dos combustíveis que consomem. Então, o Brasil ainda importa 30% do diesel que consome internamente, importa cerca de 10% da gasolina que consome, mas o Brasil tem, digamos, a maior parte do seu consumo garantido pela produção interna. E o pré-sal tem, evidentemente, um peso muito grande nesse contexto. Além disso, o Brasil tem o álcool como combustível, que é uma alternativa. Hoje, todos os carros fabricados no Brasil, eles são bicombustíveis, você pode usar tanto gasolina quanto álcool, ou os dois. A própria revista Economist, na semana passada, dizia que essa é uma arma secreta do Brasil nessa crise de energia, a existência do álcool. E no caso do diesel, embora ainda incipiente, numa porcentagem muito pequena, nós temos o biocombustível misturado ao diesel, o que ajuda também a limitar, pelo menos parcialmente, a queima pura do diesel. Ciro, você mencionou essa necessidade de importação de petróleo por parte da China. Uma das preocupações, que inclusive tem um impacto indireto, né, principalmente pensando na economia brasileira, dessa restrição de embarques de petróleo para a China, envolve essa redução do nível de atividade econômica do país. Com essa importância da China, né, como principal parceiro comercial do Brasil, eu queria entender, pelo menos com essa leitura de que talvez, quem sabe, um cessar-fogo possa estar, né, em andamento, não sei se está, não sei se não está, porque teve ataque no Líbano, enfim. Eu queria entender se isso pelo menos mitiga o risco de uma desaceleração muito significativa da economia chinesa que poderia impactar, evidentemente, essa parceria, os embarques de insumos brasileiros. Não, a China é um país que tem uma visão de longo prazo em tudo que faz. Então, as reservas que eles têm também são de alguns meses, assim como o Japão também, um país que trabalha com cautela quando olha para o futuro. O Japão também tem mais de 200 dias de estoque de petróleo e derivados. Então, tem alguns países que têm essa capacidade, esse planejamento. Então, no caso da China, não há indicações de que essa crise agora no Irã possa impactar o crescimento econômico ou as atividades econômicas da China e, portanto, as suas trocas comerciais com o Brasil de uma maneira dramática. Não há indicação disso. Outros países também da Ásia, como Tailândia, por exemplo, tem uma situação muito dramática e começaram a tomar iniciativas no sentido de limitar o uso de combustíveis, tem pouca
pouco estoque, então varia de país para país, mas o Japão e a China, as duas maiores economias, duas das três maiores economias da Ásia, a outra é a Índia, se tem um sistema de prevenção e de estoque bastante inteligente. Ciro, a gente tinha a perspectiva, pelo menos no mercado precificava isso, da possibilidade de um início de um ciclo mais robusto de cortes de juros lá nos Estados Unidos por parte do Federal Reserve, o que foi, né, por água abaixo, dada essa perspectiva, e agora acompanhamos também uma pressão inflacionária lá nos Estados Unidos por causa dessa valorização do preço do barril do petróleo. Eu queria entender o que a gente pode esperar a partir da reunião de maio, nem penso muito na reunião de abril, quando o Kevin Warsh, indicado por Donald Trump, deve assumir a cadeira que hoje é Jerome Powell. A gente pode esperar alguma guinada muito significativa por parte do Federal Reserve, dado esse novo cenário em que não aparece no radar um corte de juros, mesmo sendo o que Donald Trump quer? Bom, a palavra do momento é volatilidade e precaução. Agora, nos Estados Unidos, nós sabemos a pressão que o atual presidente do Federal Reserve vem sofrendo de Donald Trump, no sentido de baixar os juros. Então, não sabemos qual vai ser o papel do próximo presidente do Fed, indicado por Donald Trump, se ele vai ser mais flexível. E mesmo num cenário de incertezas em nível global, ele vai promover uma redução de juros. Ainda é uma pergunta em aberto, não se tem essa certeza, embora mundo afora os bancos centrais estejam, com toda a razão, inclusive o brasileiro, bastante cautelosos. Pois é, não só do ponto de vista econômico, né, há uma cautela também muito significativa que, claro, é refletida no preço dos ativos, Ciro, principalmente sobre esse tensionamento crescente de Donald Trump em relação aos países da OTAN. Eu queria entender, nesse cenário geopolítico, quais seriam os riscos caso essa relação se esgarce ainda mais e Donald Trump assuma uma posição até mais extremada de, por exemplo, deixar a organização? É interessante esse ponto. Eu faço parte de um grupo internacional de profissionais que se debruçam sobre o tema geopolítica. E hoje mesmo pela manhã, nós nos reunimos virtualmente para discutir o cenário atual, né? Então é interessante ver como, do ponto de vista dos europeus, o jogo está praticamente dado, ou seja, não se pode contar muito com os Estados Unidos a partir de agora, pelo menos nessa gestão Trump, em termos de defesa e segurança. Então, o que eu ouvi hoje, por exemplo, de colegas da Dinamarca, da Polônia, em termos do quanto os seus países estão comprometidos com a própria com a contribuição dos seus budgets nacionais para o rearmamento da Europa, é interessante. Você vê que há um movimento de vamos nos defender, nós europeus vamos ter que fazer esse trabalho sozinhos, pelo menos nos próximos 2 anos, enquanto durar o mandato do presidente, 2 anos e meio, o mandato do presidente Donald Trump, porque ficou muito difícil continuar acreditando, né, nesses tradicionais laços militares e de defesa entre os dois lados do Atlântico. E mesmo o Canadá, também uma colega do Canadá falando sobre isso, como o Canadá também despertou, embora seja um vizinho, tradicional aliado e parceiro comercial dos Estados Unidos, também o Canadá olhando para novas alternativas. Então esse é um mundo novo que a gente está vivendo e que deve trazer novidades aí ao longo dos próximos meses e anos. Nós vimos recentemente, inclusive, a Ucrânia fazendo tratativas com a Arábia Saudita para desenvolvimento de soluções conjuntas de defesa. São coisas que a gente não imaginaria 1 ano atrás, por exemplo, 2 anos atrás. Um não tão admirável mundo novo. Conversei com o nosso colunista Ciro Reis. Ciro, sempre um prazer dividir tela com você, trocar essas ideias com você. Ok, Vitor. Obrigado. Um abraço a todos. Forte abraço.